Boa tarde. Fernando Seara está impedido de se candidatar à Câmara de Lisboa por decisão do Tribunal Cível, precisamente de Lisboa. É uma sentença que é resposta da Justiça a uma providência cautelar apresentada pelo movimento cívico Revolução Branca. O juiz considera que a candidatura de Fernando Seara viola a lei da limitação de mandatos. Hoje, não se esqueçam, é o primeiro dia de uma caminhada. A decisão é do primeiro juízo cível de Lisboa e é a primeira relativa às providências cautelares que tentam impedir candidaturas de autarcas em limitação de mandatos a outros concelhos. O tribunal declara que Fernando Seara, presidente da Câmara de Sintra, está impedido de se apresentar como candidato à autarquia de Lisboa nas próximas eleições autárquicas. Declara também que o PSD e o CDS-PP estão igualmente impedidos de apresentar a eleições o candidato Fernando Seara. A providência cautelar foi interposta pela Associação Movimento de Revolução Branca, uma das 8 que a Associação apresentou relativas a outras candidaturas. A limitação de mandatos, ao dizer presidentes de Câmara, se aplica ao exercício de funções e de funções de câmaras e não ao exercício de uma função específica de uma Câmara concreta. Daí ter concluído, com base numa sentença extremamente bem elaborada, que vai ao pormenor, quer a nível legal, quer a nível constitucional, ter decidido que, efetivamente, no caso concreto do Dr. Fernando Seara, estava impedido de se candidatar à Câmara Municipal de Lisboa. A decisão do Tribunal Cível de Lisboa é passível de recurso. Contactado pela RTP, Fernando Seara diz apenas que não foi notificado da decisão do Tribunal e, por isso, não vai reagir até ler os fundamentos da decisão. A Lei de Limitação dos Mandatos Autárquicos é de 2005. Estabelece que os presidentes de Câmara só podem cumprir 3 mandatos numa autarquia. A lei tem mais de 7 anos, mas a polémica está nos termos da limitação. PSD, CDS, PS e PCP entendem que a limitação está no território e não na função. Logo, os autarcas podem candidatar-se a outros concelhos. Na mesma situação de Fernando Seara está, por exemplo, Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara de Gaia e candidato ao Porto pelo PSD. A Associação Movimento de Revolução Branca espera que esta decisão faça jurisprudência. Esta sentença foi lapidar e foi lapidar porque fez jurisprudência. O senhor juiz conseguiu verdadeiramente penetrar no âmago da lei, no espírito e na letra da mesma, e isso é a coisa mais importante para nós que poderá haver. Há dezenas de candidaturas nesta situação. Para já, foi o primeiro juízo cível de Lisboa a decidir que Fernando Seara está impedido de se candidatar à autarquia da capital. Para nos ajudar a perceber em pormenor o que aqui está em causa, Pedro Pereira Pinto, do Movimento Revolução Branca, que já vimos nesta reportagem da RTP, está connosco nesta tarde informativa. Bem-vindo mais uma vez neste caso. Vocês ficaram satisfeitos com esta decisão do Tribunal? Claro que sim, ficamos satisfeitos porque, de facto, este era o nosso objetivo. O nosso primeiro objetivo era, tendo em atenção a nossa interpretação legal, que se impedissem candidaturas que nós reputávamos de ilegais porque violadoras da lei. E o nosso segundo objetivo era que houvesse um verdadeiro esforço de interpretação da lei e que se pudesse, efetivamente, no meio dessa lei, que, apesar de ter só um único artigo, e apesar de muitas vezes parece que aquilo anda à volta de um de ou de um da, mas é bastante mais extensa a problemática, e numa situação jurídica e jurídico-constitucional que se conseguissem, de facto, trilhar caminhos e haver elementos de interpretação seguros. E foi exatamente isso que aconteceu com esta decisão do primeiro juízo cível dos juízes cíveis de Lisboa, onde, na nossa opinião, vem, de facto, colocar a coisa como ela deve ser colocada. Existe uma lei que é clara no seu espírito, clara na sua lei, na sua letra, que impede a recandidatura sucessiva de autarcas ao cargo de Presidente de Câmara e que, a partir do cumprimento de 3 mandatos, os mesmos estão impedidos. Nesse sentido, foi exatamente o que nós propunhamos e foi isso que foi dito e estamos naturalmente satisfeitos. Acabou de dizer que a lei é clara. O que é certo é que a interpretação dela, que é feita desta mesma lei, nem sempre tem a mesma visão, ou mesmo por parte dos que operam, que nela operam, e tendo por base a previdência que apresentaram
relativamente a Loures. O próprio Tribunal se apresentou como não podendo dar uma resposta relativamente a essa providência cautelar. Não gera confusão para os cidadãos perceber que sobre assuntos semelhantes a Justiça não consegue dar respostas idênticas? Pode gerar essa complicação e é legítimo que, em termos absolutos, se considere que pode haver aí uma complicação. Mas eu passo a explicar o que aconteceu nas outras providências cautelares. Nós intentamos 8 providências cautelares e 3 delas, os senhores juízes nem sequer penetraram no chamado fundo da questão. Disseram assim, na interpretação deles, dos, digamos, pressupostos já não legais, mas processuais do Código de Processo Civil relativamente aos procedimentos cautelares. Disseram, na nossa opinião, não estão reunidas as condições para que eu possa me pronunciar sobre o âmago da questão. Logo, neste momento, porque a consideraram, por exemplo, extemporânea, neste momento eu não irei me pronunciar sobre a questão em si, porque acho que isso é uma questão de exclusiva de processo eleitoral autárquico. Deverá ser feito nos termos da Lei de Processo Eleitoral Autárquico, em que, após a apresentação das candidaturas, há os prazos legais para os cidadãos, ou eventualmente também os partidos políticos concorrentes ou as listas de movimentos cidadãos independentes que possam concorrer, impugnar, digamos, mutuamente as candidaturas uns dos outros, se houver motivo para tal. Essa nunca foi a nossa posição. Nós achamos que, efetivamente, existe um risco iminente desta realidade, ou melhor, nesta realidade, que é o risco de alguém estar a anunciar a prática de uma ilegalidade e essa ilegalidade, ou essa prática dessa ilegalidade, passar completamente em branco. Foi essa a interpretação do Sr. Juiz de Lisboa. Numa perspectiva de estratificação de tribunais, nenhum deles é mais importante que o outro. Horizontalmente, nenhuma decisão de um tribunal se impõe à de outros. Existiram 3 juízes que partilharam dessa situação, ou seja, não me compete agora a mim julgar, nem vou apreciar se é ou não devida ou possível esta candidatura, nenhum deles se pronunciou sobre isso, disseram somente, acho que não é este o momento adequado. Houve um outro tribunal, o de Beja, relativamente ao candidato do PSD em Beja, que teve uma outra interpretação. Alegou e fundamentou que não seria territorialmente competente para reconhecer isso. Tudo muito bem. Nós, entretanto, pusemos uma outra ação também em Beja contra a candidatura do Partido Comunista, que fique claro, isto não tem nada a ver com PSDs, ou seja o que for, nada. O vosso movimento não se move totalmente a partidário. O nosso movimento não se move minimamente por qualquer conceito político ou partidário. Intentamos contra o PST porque foram as que se souberam, intentamos contra o PCP porque é as que se sabe, e se outras existirem, seja da esquerda, seja à direita, dentro da nossa modesta atuação, agiremos em conformidade. Dizia eu que o Tribunal de Beja disse que era territorialmente incompetente, porém outros 3 acharam que devem, portanto, avaliar o nosso pedido. Um deles foi Lisboa, que já tem sentença. Outro é o Porto, que nós fomos notificados da contestação do PST e do Dr. Luís Filipe Menezes, diga-se, en passant, exatamente igual a esta, é normal. Nós também pusemos as mesmas petições iniciais nos 6 ou 7 ou 8 tribunais diferentes e, naturalmente, o PSD também respondeu da mesma maneira em todos eles. Mas em termos processuais, em que ponto está a providência cautelar contra a candidatura de Luís Filipe Menezes? Está, neste momento, nós fomos notificados da contestação do PSD para, em 10 dias, recebendo notificação há 3 ou 4 dias, em 10 dias que são corridos, não obstante haver férias judiciais, uma vez que é um procedimento cautelar, os prazos são corridos, para em 10 dias nos pronunciarmos sobre determinadas questões de direito que a candidatura de Luís Filipe Menezes levanta e que o PSD levanta, no sentido de alegarem a nossa incapacidade, impertinência, processuais, etc. Assim o faremos, em momento oportuno. Após a nossa contestação, se quiser, ou melhor, após a nossa pronúncia sobre esses aspectos que o PSD, o Dr. Luís Filipe Menezes, diz, o processo ficará concluso para a decisão. E admito que o Sr. Juiz dos Juízes Cíveis do Porto poderá vir a proferir essa decisão em inícios de abril, previsivelmente. E igualmente também para a decisão está um processo que é o que foi distribuído em Tavira, contra a candidatura do candidato do PSD em Tavira, no qual o Sr. Juiz teve, curiosamente, uma postura diferente. Marcou data de audiência de julgamento para o dia
2 de abril, pela 1h30, no Tribunal Judicial da Comarca de Tavira, no qual será dado a nós a possibilidade de, em início da audiência, respondermos oralmente e para ficar em ata aos considerandos jurídicos, às chamadas exceções que o PST e que o candidato em causa levantaram quanto ao nosso requerimento e, posteriormente, será dada, eventualmente, a sentença, possivelmente, diretamente em ata, como, aliás, tabularmente manda os processos, manda o Código de Processo Civil, mas também pode, e esse Código prevê, ser dado depois, mais tarde. Portanto, estarão para decisão que se pressupõe que poderá ocorrer em inícios de abril, quer a situação relativa ao Porto, quer a situação relativa a Tavira. Ainda há, penso eu, Vila Real Santo António, que ainda não tive nenhuma notificação, e há a última ação que nós pusemos contra o PST, contra o PCP e o PEV, a Coligação Democrática Unitária, em Beja, e contra o candidato de Beja, que nós também intentamos oportunamente, e que também está ainda numa fase mais incipiente. Admito que possam ter sido citados para contestar essas devidas personalidades. Em vez de avançarem desta forma como e na condição de movimento de cidadãos, não teria um impacto a maior no que é a vida política do país, forçar os legisladores e os decisores políticos a alterar o que é a própria lei do processo eleitoral autárquico? Não me parece, e eu vou explicar porquê. Porque quer a lei do processo eleitoral autárquico, quer a lei das incompatibilidades, parece-me objetivamente clara. Existe, de facto, um ruído, com todo o devido respeito, tenho de dizer, que foi criado pelos partidos políticos que desejam perpetuar os seus no poder, de que a lei não está bem feita. É uma interpretação que qualquer advogado, cá entre nós, tem. Eu vejo uma coisa de um lado e acho que é branca, o outro vê uma coisa de um lado e acha que é preta. Mas ela não é cinzenta, ela é branca ou preta. E neste caso, a lei parece-nos absolutamente claro. É um claro subterfúgio dizer que tem de haver uma retificação da lei. A lei não tem que retificar nada. A lei está clara na sua letra, no seu espírito e, mais ainda, no seu contexto constitucional. Que foi o que nós sempre alegamos na nossa petição inicial e é o que está tabularmente dito pelo excelentíssimo senhor juiz do primeiro juízo civil da Comarca de Lisboa, que tem uma sentença, diga-se, exemplar. Muito rapidamente, estas decisões são passíveis de recurso. Até onde é que pensa que isto vai chegar? E tendo em conta que o relógio está a correr em um ano de eleições. Olha, aquilo que eu acho que deveria acontecer era as pessoas e os partidos políticos em causa reponderarem perfeitamente quais são os candidatos que querem apresentar ou não, porque isto terá seguramente consequências eleitorais. Se os mesmos estiverem dispostos a recorrer, nós cá estaremos para contrapor os nossos recursos, os nossos argumentos, até às instâncias que esses interessados levarem. Não nos compete a nós recorrer, compete aos partidos políticos e aos candidatos recorrerem. Se eles acharem que têm mais, destaque eleitoral e que retiram mais benefícios em recorrer, devem recorrê-lo. Estamos num país que assim permite e nós iremos, naturalmente, contrapor os nossos argumentos nessa sede. Dr. Pereira Pinto, muito obrigada. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Boa tarde. Ora, o PSD não se alonga em comentários relativamente a esta decisão do Tribunal Civil de Lisboa, esperando ter conhecimento oficial da decisão. Nós não conhecemos a decisão do Tribunal, tomamos conhecimento da decisão do Tribunal pelas notícias veiculadas pela comunicação social e, por isso, vamos aguardar a notificação pelo Tribunal, conhecer o conteúdo da decisão para nos podermos pronunciar. Neste momento não temos condições para o fazer.